Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Estamos iniciando o programa Jesus e o Espiritismo. Meu nome é André Luiz Querini Vilar. Sou orador, escritor e apresentador. Que alegria em podermos juntos estarmos neste especial de Natal. Que alegria neste dia 25 de dezembro podermos passar alguns minutos relembrando a figura saudosa e majestosa de Jesus. Temos visto, com muita tristeza, o significado do Natal se perdendo pelo consumo, pela ceia, em que é regada com muita bebida, com muita comilança. Temos visto a ausência das preces, dos evangelhos, a conexão com o nosso próprio anjo da guarda, o nosso agradecimento por aquele que veio até nós, deixando-nos uma mensagem totalmente redentora, libertadora, no sentido de nos dar o entendimento a respeito do amor, da caridade, do perdão, de como devemos ver e tratar o nosso semelhante. O Natal, o dia 25 de dezembro, deveria ser o dia da nossa reflexão. Deveria ser o dia do nosso contato maior. Primeiro, agradecendo a Deus por permitir que um de seus emissários e ilustres cooperadores viesse até os nossos meios. Agradecermos ao próprio Jesus, que deixou as suas responsabilidades, os seus atributos, os seus compromissos para estar conosco. Chico Xavier foi um médium extraordinário e ele dizia para os amigos próximos que Jesus levou 4.000 anos para sair da onde ele estava até chegar em nossos meios. Temos visto muitas pessoas desalentadas, desventuradas, tristes, passando pelas lutas da depressão, passando pelas dificuldades da ansiedade. Ansiedade não é apenas aquele que vive em função do amanhã, com as preocupações do amanhã. Há muitas coisas que geram e que potencializam a ansiedade. E na atualidade temos visto tudo isto, mas poucas são as pessoas que verdadeiramente conseguem ir em busca de algo a mais para lutar contra estes sintomas de infelicidade. Quando Jesus caminhou conosco, em momento algum ele disse que a mensagem que ele dizia, que ele trazia, que ele era portador, é a única verdadeira, ou é a única que geraria um caminho melhor para o seu semelhante. Não. Jesus, ele sempre nos deu o entendimento de que os seus ensinos é um dos muitos caminhos e dos muitos segmentos que existem para chegarmos a Deus, o nosso Pai. Mahatma Gandhi não era cristão, não teve a oportunidade de um grande estudo acerca do Evangelho, devido à sua cultura e tradição religiosa e devido também aos seus inúmeros compromissos. Mas ele tinha um carinho muito grande por Jesus. Ele tinha um carinho grande por Jesus e pelos ensinos de Jesus, ao ponto dele dizer, se o homem cristão perdesse toda a sua literatura, mas se salvasse as bem-aventuranças, o homem nada teria perdido. Emmanuel, o sábio benfeitor de Chico Xavier, nos apondera. Se o homem conseguisse ver nas bem-aventuranças o real sentido, compreenderia que é um hino de louvor. Jesus, ele para aqueles que o seguem, é o caminho, a verdade e a vida. Para nós, os espíritas, Jesus é tudo. Deus é o nosso Pai. Deus é quem nos deu a vida, Deus foi quem nos criou,
Deus foi quem nos deu a oportunidade de um corpo físico, a oportunidade de uma família, a oportunidade de convivermos com leis divinas, imutáveis, que independente da época, independente da pessoa, a sua medida e o seu peso é o mesmo conforme o grau de maturidade. Mas Jesus é o nosso divino governador. É aquela entidade que só de pronunciarmos o seu nome com fé, com carinho e com respeito, já recebemos a benesse de crermos verdadeiramente no que Ele pode nos fazer, nos ajudar, nos auxiliar, realizar em torno de cada um de nós. Não adianta nós irmos na casa espírita, não adianta nós darmos um passe com muito fervor, ser um bom médium na desobsessão, conseguir ajudar as pessoas através do atendimento fraterno. Se não tivermos Jesus no coração, nós os cristãos, nós nada teremos. Jesus é aquele norte que nos ensina a nos relacionarmos, a trocarmos as experiências independente do momento em que estamos, a pedirmos força e coragem para não continuarmos caídos, vencidos pelas lutas, pelas dificuldades, pelos conflitos. A vida na crosta, ela exige muita prudência. Aquela assertiva bíblica é fantástica. Vigiai e orai. Vigiar de quem e vigiar do quê? Vigiar de quem? De nós mesmos e dos espíritos que querem infiltrar no nosso dia a dia, gerando-nos e influenciando-nos pensamentos que não são compatíveis com a reforma íntima, com a índole positiva, com o trabalho persistente na senda do bem. Então, cuidarmos do nosso próprio negativismo e do negativismo que chega até nós, mas vigiarmos também de todas aquelas situações que nos deparamos no nosso cotidiano. Uma palavra pode desencadear uma repercussão inimaginável. Uma simples colocação pode ser um fator de desmotivação. Um pensamento pode atrair outros pensamentos iguais e um projeto não ir para frente. Por isso, que quando Kardec pergunta qual o nosso guia e qual o nosso modelo, ele obtém a seguinte resposta da espiritualidade amiga: vede Jesus. Jesus, na condição do nosso modelo, nós devemos ao máximo nos perguntar: Jesus no meu lugar, como ele agiria? Não estamos ainda na condição de Jesus, tampouco de compreender os seus ensinos sublimados, mas já temos condições, sim, de começarmos a nos colocar um pouco a mais no lugar do nosso semelhante. É pela ausência de nos colocar no lugar do outro que nós vemos tantas dificuldades de relacionamento. O dia que nós começarmos a vermos um pouco o nosso irmão com mais fraternidade, com mais respeito, mesmo ele não agindo deste modo para conosco, porque o cristão, em primeiro lugar, age pensando na sua própria consciência. Ele não espera que o outro dê o primeiro passo. Ele não espera que o outro dê a primeira palavra. Ele vai e faz, ele vai e fala, ele vai e age. É isto que falta no mundo cristão da atualidade. É um pouco mais de ação carregada com Jesus no coração, porque nós temos visto ações desparceradas. Nós temos visto relâmpagos de generosidade, relâmpagos de bondade, relâmpagos de altruísmo. E isto tem que ser mais constante. Nos colocarmos mais, vermos um pouco mais a oportunidade reencarnatória que estamos tendo. E o Natal, esta época propícia a trazermos Jesus para os nossos corações, é um momento favorável a esta introspecção.
No segundo bloco, nós vamos dar continuidade no nosso estudo acerca do Natal e o quanto se faz importante nós retornarmos no tempo e trazermos o sentido original do Natal, o sentido original de se reunir a família, o sentido original de fazer uma prece com fervor, de trazer novamente a figura do presépio, muito simplório, com aqueles animaizinhos, com a manjedoura. É muito importante incentivarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas do nosso lado, a dificuldade que Jesus teve. O Chico dizia que ele levou 4.000 anos para sair da onde ele estava e vir de dimensão em dimensão, de subdimensão em subdimensão, até chegar na crosta. Então é muito importante nós mantermos sempre vivo esta entidade que poderia vir com todo tipo de excesso, mas não pediu regalia alguma, veio numa família simplória, não teve dinheiro, não teve uma família de vulto, de pessoas afamadas, de pessoas aclamadas na sociedade, de pessoas que tinha junto ao Império Romano uma ascensão, não. Jesus, muito pelo contrário. José era um homem muito simples, era um simples carpinteiro. Maria era uma mulher também sem qualquer expressão de vulto, mas eles traziam consigo a generosidade, eles traziam consigo o amor e eles também tiveram um preparo no mundo espiritual. Maria se preparou, a nossa querida Mãe Santíssima, aproximadamente 1.000 anos, o seu ventre, para que pudesse trazer à luz esta entidade que seria o nosso norte, que seria o nosso referencial, que traria para nós os capítulos mais bonitos do que é o amor ao próximo, do que é ser justo, do que é ser íntegro, do que é ver as pessoas em suas necessidades, em suas reais necessidades. O nosso programa está caminhando para o encerramento do primeiro bloco, mas eu gostaria de deixar alguns meios de comunicação. Mande a sua mensagem neste dia feliz e festivo. Nós temos o WhatsApp 19 997782794, temos o Instagram, @AndréLuizCvilar, e temos também uma fanpage, procura e curta, através de André Luiz Chiarini Vilar. Ao encerrarmos o nosso primeiro bloco, eu gostaria de convidar a todos a manter conosco no segundo, em que vamos continuar falando um pouquinho da figura excelsa, sublimada do nosso Mestre Divino. E já retornaremos com a continuidade do nosso programa. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo. Hoje com uma temática muito feliz, muito alegre, falando um pouquinho do Natal. Mas antes de continuarmos com o nosso programa, eu gostaria muito de convidar os amigos a poder conhecer outros programas que nós temos no YouTube. Através da TV A Caminho da Luz, do seu canal no YouTube, nós temos programas semanais, nós temos programas que são gravados, editados e colocados semanalmente, programas das mais variadas temáticas, inclusive, após o programa inédito para a TV Mundo Maior, nós aproveitamos também para colocar no nosso canal no YouTube. Então, se você quiser acompanhar este e outros programas, outros projetos, é só você colocar youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se puder, se inscreva no canal. Se puder, habilite as notificações. E se neste momento você estiver nos acompanhando pelo YouTube, seja pelo computador, seja pelo tablet, seja pelo celular, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, acima de tudo, se o programa está te ajudando de alguma forma, copie o link
passe através das redes sociais. Se você faz parte de um grupo do WhatsApp de um centro espírita, um grupo espírita no WhatsApp, propague a mensagem, porque se está te ajudando, naturalmente vai ajudar a muitas outras pessoas. Com o depassar do tempo, nós estamos tendo uma visão mais nítida de Jesus e do seu trabalho. Víamos até poucas décadas atrás, até poucos séculos atrás, um Jesus guerreiro, um Jesus medieval, um Jesus que estava muito preocupado com os poderes temporais. Assim apregoavam as religiões tradicionalistas. Com o depassar do tempo, com o amadurecimento natural de nossos pensamentos e de nossas ações, nós fomos vendo um Jesus amoroso, um Jesus fraterno, em que é muito importante nós desassociarmos Jesus do dinheiro. As religiões, para se manterem, elas precisam da ajuda financeira para pagar uma conta de luz, uma conta de água, para pagar isto, pagar aquilo. Mas é importante nós meditarmos que Jesus, quando esteve conosco, nunca pediu R$1, 1 centavo, para os amigos em Portugal €1, para os amigos nos Estados Unidos $1. Ele nunca pediu uma quantia financeira para quem quer que seja. Ele nunca pediu nada para aqueles cegos que retornou a visão, para aqueles coxos que restabeleceu a sua mobilidade, para aqueles companheiros com as chagas, com as úlceras, nunca pediu nada. Hoje, nós temos visto as religiões, infelizmente, fazendo de Jesus um grande negócio, inclusive dentro do próprio meio espírita. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o materialismo, a ideia do poder temporal, ela não está isenta de nossos corações. E se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, faremos dentro do Espiritismo o que temos visto com muita tristeza fora do Espiritismo, porém dentro do meio cristão. Precisamos sim mostrar para as pessoas que uma casa espírita ela tem as suas necessidades de manutenção. Vivemos num mundo material em que os espíritos não colocam dinheiro na conta do centro espírita, mas é muito triste quando se passa a ideia de que Jesus está mais preocupado com a nossa doação financeira do que propriamente dito com o nosso trabalho na senda do bem. Chico Xavier, a vida toda, demonstrou uma fidelidade ímpar com Jesus. Procurou em pleno século XX, início do século XXI, exercer um papel interessante. Hoje, nós temos visto muitas pessoas sob o regime da ilusão. A ilusão de um carro novo, a ilusão de um celular novo, a ilusão de uma casa maior, aquelas ilusões que, com a desencarnação, ficará tudo para trás. E o Chico, ele sempre foi visitado por pessoas de toda a natureza, pessoas que tinham muito e pessoas que tinham pouco, materialmente falando. E eles chegavam com uma lembrança, com um presente, e o Chico tinha uma peculiaridade. Tudo que ele recebia com uma mão, ele dava com a outra. Ele dizia que ele não ficava com aqueles presentes que ele ganhava para não se iludir achando que aquilo é para ele. Então ele sempre dava para os outros. O cristão, ele não precisa ter este desapego que Jesus teve, porque ainda é muito difícil. Mas precisamos sim fazer uma ampla reflexão, como foi o nosso ano de 2019, o que nós desejamos para 2020. E para tudo isto, nesta retrospectiva material e espiritual, o Natal nos ajuda. Para nós termos uma ideia de como, apesar de já um pouco mais avançados, temos pouca compreensão de quem realmente foi Jesus, Allan Kardec questiona, na questão 886 do Livro dos Espíritos, como entendia a palavra caridade, como Jesus a entendia.
A espiritualidade dá uma resposta sublimada. Jesus entendia por caridade, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Benevolência para com todos é não escolhermos quem iremos ajudar. Se é espírita, não espírita, se é cristão ou não cristão, se é uma pessoa de bem ou não, se é um familiar ou não, se é um conhecido ou não. Benevolência para com todos. A palavra todos abrange quem encontramos no dia a dia, sem fazermos distinção. Para Deus, nós todos somos seus filhos. Nós devemos nos ver como irmãos. Ainda é diferente, pelo grau evolutivo que nos deparamos aqui na Terra. Benevolência para com todas as pessoas. Indulgência para as imperfeições alheias. Olha que curioso. Indulgência, respeitar o tempo, o espaço e os limites de cada pessoa. Nós somos diferentes, agimos diferentes, temos comportamentos totalmente diferentes uns dos outros. E a partir do momento que eu deixo de cobrar do meu semelhante o que ele não tem condições de dar, eu passo a viver em paz, porque eu compreendo que eu tenho que fazer a minha parte. Chico, ele tinha uma frase curiosa: eu respeito todos como são, com as suas escolhas e seguindo o caminho que o quer seguir. Porém, eu cobro de mim o que tenho que fazer. Se o nosso próximo, após uma orientação, um conselho, um pedido, não conseguiu compreender bem o nosso convite, respeitemos o tempo, o espaço. Uma hora ele vai compreender. Mas Jesus, ele também compreendia por caridade, perdão às ofensas. O perdoar, ele vai muito além de eu dizer para quem quer que seja: você me perdoa? Ou eu te perdoo? Porque às vezes a pessoa diz assim: eu perdoo. Mas se eu ver aquela pessoa na mesma calçada que eu mudo de calçada. Eu perdoo, desde que a pessoa não dirija a palavra à minha pessoa. Então nós ainda não perdoamos. Perdoar não é esquecer. Perdoar é superar o que nos foi feito, o que fizeram para um de nossos familiares, superarmos determinada situação vivida em que imaginamos que fomos injustiçados. É superar aquilo, é não permitirmos que uma coisa pequena se torne grande. Quando nós vemos uma avalanche, geralmente ela começa com uma pedrinha pequena que se deslocou naquela camada imensa de gelo. Uma pedrinha pequena vai ganhando força. Até chegar no final, está uma bola imensa e pode fazer um grande estrago. Para que evitemos uma avalanche, uma desestrutura, um distúrbio no relacionamento com quem quer que seja, tomemos cuidado para que estas pedrinhas não se desprendam, porque é uma pedrinha aqui, é uma pedrinha acolá, é uma pedrinha passada alguns dias. Quando nós vemos, estamos vivendo em torno daquilo que fizeram contra nós. Imagina o que Jesus entendia por amor. Imagina o que Jesus entendia por bondade. Imagina o que Jesus entendia por ajuda constante ao nosso próximo. Imagina o que Jesus entendia ser um trabalho na senda da caridade, sem qualquer pensamento de menos valia que não fosse ajudarmos, de coração aberto, sem qualquer nesga de vaidade ou de orgulho, as pessoas a nosso lado. Então, aos pouquinhos nós vamos descortinando. Jesus é uma luz incrível. Me recordo das conversas que o meu pai teve com o Chico e posteriormente contou-nos que no ano de 1985, quando foi uma das primeiras vezes à casa de Chico Xavier, já em Uberaba, o Chico lhe disse: Sérgio,
você tem um compromisso com a oratória. E é muito importante estudar, é muito importante meditar, mas eu vou te fazer um pedido. Nunca se esqueça de falar de Jesus, porque nós iremos entrar numa época em que falará de tudo e deixará Jesus em segundo, terceiro, quarto plano. Esta orientação que o Chico deu ao meu pai é uma orientação que nós precisamos sempre lembrar, porque temos visto na atualidade as pessoas falando de tudo e estamos deixando de fato Jesus para trás. Jesus é a luz que ilumina este mundo, que gera alegria no coração daqueles que crê na sua mensagem, esperança naqueles que têm nos seus ensinos o norte, a bússola. Que alegria o dia que nós conseguimos viver em paz e harmonia com a mensagem deixada por Jesus. Ao encerrarmos o nosso programa especial de Natal, eu desejo a todos que nos assistem votos de muita paz, um ano de muita luz, que 2020 possa ser um ano de muitas vitórias, de muitas alegrias e que possamos sim trazer Jesus para os nossos corações, sendo motivador para dia após dia continuarmos na senda do bem, do progresso e da renovação. No programa que vem já será o Ano Novo e estaremos com um programa também festivo em torno desta data. Um beijo no coração de todos, até o próximo programa.